te embalar. Com Felipe e Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados. Boa tarde, quase boa noite, né? Que mudança. Né? Começar de novo. Boa tarde, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente, em novo horário e novo dia, né? Aqui é o Milhouse e o Luan. E eu sou o Kiff Felipe, começando, como o nosso amigo Luan disse, novo horário, novo dia. Mais uma vez, a troca equivalente, a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Lembrando que toda curiosidade gera um conhecimento, ou como diriam dois garotinhos amestrinos, Coca-Cola. Cara, é diferente, é surreal. A gente sempre está acostumado a falar boa noite, mas falar um boa tarde assim é meio... É diferente. Não é diferente. Até acostumar agora, né, com boa tarde. E hoje, qual que é o famoso tema de hoje? Para quem sempre acompanha a gente, né? A gente sabe que a gente sempre estava comentando com relação a filmes, mas hoje a gente vai aproveitar a data. Então, já que a gente vai aproveitar a data, muita gente já sabe. O dia de hoje nada mais é do que algumas curiosidades e algumas coisinhas sobre a consciência negra. Exatamente. É que assim, às vezes a maioria das pessoas fala, é uma data comum, né? Sim. É uma data... Não, por muito tempo foi uma data comum, Sim, né? é um feriado. Até o ano passado... O ano passado foi instituído como feriado, sim, realmente, mas o ano retrasado não, né? Não era. Não tinha levantado nenhum voto a plebiscito, era facultativo, ponto facultativo. Então, daí agora, pra falar um pouquinho, né? Explicar o motivo porque o dia 20, né? Dia 20 de novembro. Porque tem muitos feriados que a gente... é só um dia de feriado, mas a gente não sabe o porquê do feriado. Sim. E nada como dois, né? Dois negros. Né? Pardos, né? Mais pardos do que negros, do que explicando. Mas não sei se eu poderia falar isso, né? Mas é que nem às vezes eu brinco, né? Se fosse naquela época, a gente teria era levando... Negro, né? Era negro e estaria levando chicotada do mesmo jeito. Não ia ter alívio pra ninguém. Né? E na verdade, assim, até mais um pouco... O preconceito ia rolar um pouco mais alto, né? Porque por ser pardo, então basicamente... Ou teve a mãe negra... ou o pai era negro, então exatamente, tinha um branco aí na história. Então ele não podia ter feito o que ele fez. Então, histórias, né? Histórias. Então, é que assim, vamos começar pelo princípio, né? Sim. O dia 20 de novembro foi instituído como o Dia da Consciência Negra por causa de um cara muito famoso, né? O Zumbi dos Palmares. Sim. Que foi a data da morte dele, né? Exato. Quer dizer, do assassinato dele. Diz, então, como eu tô dizendo, a história. Vamos nos ater aos fatos históricos. Isso. Há quem diga que foi morte, há quem diga que foi assassinato. Sim. Eu diria, até porque, brincadeiras à parte, como eu falei com você antes da gente começar sobre esse tema, vai depender muito da instituição que a pessoa aprendeu. Sim. A história sobre a escravatura, né? Não é escrivatura, não, é escravatura. Se você aprender em algo mais... Vou colocar aqui como mais jesuíta, mais cristão, pode ser que divirja um pouquinho, não por ser do cristianismo, essas coisas assim, mas uma cultura mais, como posso dizer, mais caucasiana, pronto. Se eu for aprender numa escola de dogmas mais caucasianos, vão dizer que Zumbi tinha suas particularidades, como todo líder teve, de escravizar o próprio povo, de estuprar o próprio povo e assassinar alguns deles que não queriam se ater à ideologia dele. Para a grande maioria dos negros em si, ele meio que foi um símbolo de rebeldia e resistência.
há algumas pessoas, não digo nem algumas culturas negras, mas vou dizer, principalmente para nós dois, que viemos de um ciclo de pessoal que treinava capoeira. Sim. Há alguns ciclos de pessoal que treinavam capoeira que chegam a comparar, entre aspas, Zumbi com Besouro. Sim. Então Exatamente. ele é um líder de revolta, então ele é um cara que ajudou o povo. Mas aí é aquela coisa, depende muito de onde você tá vendo. Com certeza. Então, daí vem, por causa da morte ou assassinato, foi instituído o dia da consciência negra no dia 20. Foi o dia que o quilombo dele foi derrotado Exatamente. pelo Bandeirante. Que para quem não sabe onde que ficaria hoje o quilombo Quilombo dos Palmares, que seria mais ou menos ali no estado de Alagoas, naquela região Sim. ali. Fronteira entre Recife e Alagoas. Isso, que seria que foi, né? Foi o maior quilombo de escravos, tanto fugitivos como até mesmo de escravos libertos, né? Diga-se de passagem, tinha muito daquele negócio, né? Digamos que fazendo uma comparação totalmente chula. Já peço perdão de antemão até pros católicos de plantão. Mas fazendo até uma comparação bem chula, o quilombo do Zumbi era a mesma coisa que foi há algum tempo a igreja católica para alguns católicos. Você não tem religião, não tem onde se refugiar, vem para cá. Exatamente. Então, assim, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Para contar um pouco da história do Zumbi, né? Que, na realidade, ele já nasceu liberto. Ele nasceu liberto. Então, e ele foi criado por padres jesuítas. Por padres jesuítas, isso. Tanto que tipo, tem todo esse negócio de escravo. Era até bom, eu acho que eu ainda devo ter essa cópia de um livro em casa, que conta a história de Zumbi. Mas ele não era nem um pouco, como que eu posso dizer? Ele não tinha defasagem cultural nem intelectual. Exatamente. Ele era muito, muito inteligente. Tanto que aos 12 anos ele falava latim fluentemente, Zumbi. Sim. Então, ele foi crescendo e vendo as pessoas da própria raça dele, né, da cor dele, sendo maltratadas, essas coisas. Então ele falou assim, ele tentou arrumar uma forma de ajudar. Eu diria, ajudar, né? Eu diria, fazendo brincadeira e parafraseando, eu diria que ele foi meio que o João de Santo Cristo. Não entendia a discriminação por causa da sua pele e sua cor. E vamos lá. Exatamente. E aí foi criando... Eu acredito que seja a Cláudia. Boa noite, meninos. Assistindo vocês e comendo pipoca. Legal aí, ó. Legal. Viramos entretenimento. Sim, opa. Então, daí ele foi crescendo, vendo aquilo ali e virou vamos dizer, um super-herói, né? Sim. Ele virou um super-herói. Foi que nem mesmo você falou, né? Tem gente que tem ele como um herói, tem gente que tem ele como um vilão. Sim. Então, pode continuar. Então, mas eu tiro assim que depende muito do lado que a gente está, né, pra ver. Cara, eu diria que tipo assim, não... Sim, depende do lado que você vai estudar a história dele. Sim. Mas é um fator que é inegável. Ele conseguiu juntar uma comunidade incrível de negros e, se eu não me engano, pardos. Se eu não me engano, a questão que o pessoal fala sobre o fator dele escravizar, dele ter os próprios escravos dentro do próprio quilombo, era porque as etnias em si também faziam isso. Sim. Então, se eu não me engano, quem era negro, ele aceitava até uma determinada tonalidade da pessoa que era parda. Por isso que quando você falou, nós somos negros, eu falei, na verdade somos pardos. Talvez nós entrássemos como pardos para um quilombo, alguma coisa assim.
Mas quanto mais claro você fosse ficando, você ia sofrendo preconceito. Tanto que o caboclo, que seria a mistura mais clara do que a gente, ele sofreria preconceito, que é no caso o nosso amigo que já apareceu algumas vezes aqui, que é o Moisés. Exatamente. Ele sofreria preconceito. O caboclo iria sofrer algum preconceito pelos negros, poderia ser escravizado, e assim como também eram os índios. Justo. Então, pra ver que, assim, até dentro do quilombo, né, tinha as suas... Tinha seu sistema de casta. Exatamente. Não vamos falar que seria um racismo, né, mas tinha as suas diferenças de cor de pele, né? Não, é como tudo hoje em dia. É bizarro você comparar com hoje em dia, mas é. A segregação por todo tipo de etnia. Se o cara é trans, tem uma segregação. Se o cara é homossexual, tem uma segregação. Se as pessoas são autistas, tem uma segregação. Então, tipo assim, essa segregação e esse modo de tratar diferente, seja por conta de uma capacidade física, mental ou étnica, sempre existiu. O pessoal fala que desse tempo pra cá é um pouquinho mais agravado. Beleza, concordo, mas dizer que ela nunca houve, mentira. Mas, nem você falou. Mas a questão assim, de tanto de segregação. Cara, hoje não é que, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que não é que, cada um tem que ficar com, vamos dizer assim, cada no um seu com a sua mundinho, tribo, no seu mundinho. sua tribo. Mas é que hoje, que nem já vai pegar das redes sociais. Porque hoje é fácil, né? Tipo, a pessoa se esconder atrás de uma tela de celular pra cutucar outra. Não, sem falar que você acha a sua galera, né? Sim. Tipo, um negócio que eu vi o pessoal comentando que é verdade. Você acha a sua galera, você tá naquele mundinho, todo mundo ali se identifica com aquele mesmo mundinho que você tem. Qualquer pessoa que estiver fora desse seu mundinho, as pessoas que estão ao seu entorno, que fazem parte da mesma posição que você, vão te ajudar você a criticar aquela pessoa. Sim. Vão te falar, não, tá errado, não é assim que se importa, tal. Mas não tá vendo que a outra pessoa também é outra coisa totalmente diferente. Sim. Então, fica meio nessa. Mas vamos nos ater a zumbi. Vamos nos ater a zumbi, vamos nos ater ao tema. Então, daí, assim, que nem ele teve essas particularidades, né, de, tipo, ser tirado como herói ou como vilão. Conta a história também que quando ele morreu, ele, como eu falei, né, uns falam que ele morreu e outros falam que ele que mataram. Dizem que quem matou ele foi o... Nossa, vai me fugir o nome deles. Vamos ver. Vamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Exatamente. Bandeirante. E acho que foi os Bandeirantes. Uhul. Se eu não me engano é Antônio de alguma coisa, mas tudo bem. Mas como que é um nome comum, o bandeirante responsável pela destruição final do Quilombo dos Palmares pela morte de Zumbi foi Domingos Jorge Velho. Isso. Se eu não me engano, acho que o nome de Zumbi que era Antônio. Sim, eu Sim, acredito o que nome era. de batismo dele era Antônio de alguma coisa. Então, Pode continuar, vou aqui. então depois da morte dele, daí foi, com o passar do tempo, né, foi tendo esse colocando... Não, o nome dele era o nome que eu imaginava. Eu lembro que boa parte das figuras históricas, elas partilhavam alguns nomes em comuns. O dele, no caso, era Francisco. Então Francisco. era perto do Então, Tiradentes. Errei. Então, como criou esse mito, né, em cima dele, daí, por causa da morte dele, foi instituído no dia 20. Só que
isso a gente explicou um pouco sobre a história do dia 20, por que do dia 20 de novembro. Sim. Só que a gente também não pode esquecer que a gente não teve só o zumbi Como de figura negro, histórica, de negro importante. Porque assim, mesmo no tempo da escravatura, a gente teve um negro muito importante na história. Isso daí eu lembro. Eu até imagino que quem seja mais... Que foi Luiz Gama. Isso, o próprio. Luiz Gama. Oxi. Luiz Gama, ele também é na mesma linha de zumbi. Ele nasceu liberto já. e por volta dos seus 10 anos de idade, ele foi vendido pelo próprio pai como escravo. Ó. Isso na Bahia. Vale a pena um pequeno adendo aqui para quem tá vendo a gente. As diferenças. Porque, de novo, né? Vai saber quem é mais entrosado com os tipos de descendências africanas. No caso, como eu falei, a gente fazia capoeira. Sim. Eu lembro que eu basicamente tive que decorar algumas essências que aconteciam nos cordões. Tanto que é por isso que eu tenho alguns cordões de capoeira dentro de casa e eu não deixo eles sair de maneira nenhuma dentro de casa, porque conta a história da escravatura. Então, no caso onde eu treinava, a gente fazia por estágio do escravo. Então, começava com cinza, que era escravo, o cinza simbolizava a corrente. Sim. Quando o negro era trazido da África para o Brasil como escravo. Depois a gente pegava o cordão de negro fujão, que era quando o negro tentava ir pro quilombo. Então ele já era uma transição. O cordão ele era cinza trançado com amarelo, com dourado, para ser mais exato, que simbolizava a transição da quebra dos grilhões para uma cinta de couro. Então tinha essa simbologia o cordão. Quando ele estava no quilombo, cinta de couro, que era o que normalmente os escravos utilizavam dentro do quilombo. Então era um cordão todo amarelo, quilombola. Quilombola para luta dentro da escravatura, entre a luta, que tinha isso também. Quando o negro ele já estava no quilombo, ele poderia ter um filho dentro do quilombo e esse filho seria o passo para o liberto. Essa transição era marcada pela cinta de couro e o lenço de seda, que normalmente era vermelho, que era utilizado em rodas de capoeira, que simbolizavam a liberdade do negro. Então era a segunda parte do semi-liberto. Depois o liberto, que era quando o negro utilizava somente lenço de seda no pescoço. Que aí pra gente utilizava o cordão vermelho. E depois vinha as insígnias da paz, que aí começava liberto, dourado, com cinza, que é o negro que lutava pela liberdade dos irmãos no acampamento de escravos. Somente com vermelho e dourado, que era quando ele lutava pela liberdade dos quilombolas. Todo vermelho, totalmente liberto, ele e os irmãos. Vermelho e branco quando ele estava se tornando mestre, porque ele estava lutando já pela paz, não só do quilombo e não só dos irmãos, como dele também. Sim. E totalmente branco quando ele era mestre, simbolizando a paz, a guerra vencida. Exatamente. é que tipo assim, que nem o varia, que ele explicou... Varia de instituição para instituição. Varia de academia para academia, mas a essência é a mesma, colocando um adendo de tudo isso daí, só falar um pouquinho da capoeira aqui. Eu aprendi uma coisa que tá no tema, mas tá um pouquinho fora do tema. Que fala assim, sobre de religiões de matriz africana. Que falam que a capoeira é da religião. Galera, não é que a capoeira é da religião. A capoeira em si, ela não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Exato. Entendeu? Então, se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é espírita, cara, é o capoeirista, não é a capoeira. Exato.
Até mesmo, diga-se de passagem, a gente tem grandes, não vou dizer capoeiristas, mas grandes acrobatas capoeiristas, né? Sim. Que são de religiões basicamente cristãs. Tem muitos americanos que fazem acrobacias incríveis de capoeira. Sim. O cara é cristão. Cristão. Ok. Então, daí, voltando a falar do Luiz Gama. Luiz Gama, ele foi, então, ele foi vendido pelo pai dele ali por volta dos seus 10 anos. E ele veio para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, ele começou a trabalhar na casa de uma família. E ele conheceu um rapaz que estava morando ali na casa. E esse rapaz estava estudando Direito. E esse rapaz chegou pra ele e falou assim, ó, se você me mostrar onde ficam os barzinhos da hora aqui, eu te ensino a ler e a escrever. E foi assim que, ali por volta dos seus 17, 18 anos, ele aprendeu a ler e a escrever e começou a se interessar por direito. Vale o adendo de se dizer que a gente está falando de basicamente uma transição de 7 anos. Sim. Você vê como que é uma diferença de ensino de antigamente para hoje. Com 7 anos de estudo ele aprendeu a ler, escrever e se interessou por direito. Vou colocar aqui que basicamente ele se interessou por filosofia, porque faz parte da matéria de direito, consequentemente também sociologia. Então ele aprendeu isso em 7 anos, começou a advogar, Sim. conseguiu libertar aproximadamente 500 escravos, sem nunca ter passado por uma prova da OAB ou ter um diploma. Exatamente. Ele atuava com certificado de rábula, que é quando você detém o conhecimento sem ter o certificado. Exatamente. E outra coisa, e ele ainda conseguiu advogar a sua própria causa. Porque, vamos dizer assim, que o primeiro escravo que ele libertou foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E assim, ele advogou, ele foi atrás, ele conseguiu e mostrou que ele tinha nascido liberto. Sim. Então, assim, são pessoas que a história não conta, que a história não deixa chegar até a gente. Não, até mesmo porque os próprios negros, assim, em alguns casos, não transmitem esse próprio conhecimento. Sim. Eu vou dizer que, tipo, tem uma amiga que ela, por um tempo, ela falou muito pra mim sobre ascendência negra por ela ser negra. Mas, cara, quando você vai ver esse pessoal assim, não é crítica, jamais vai ser uma crítica a respeito do jeito que ela pensa a respeito disso, né? Mas quando você pega uma pessoa negra, eu vou colocar aqui que é o mais comum, negra, de extrema esquerda, e que tem orgulho de ser femista, porque aqui no Brasil a gente não tem feministas, a gente tem muitas femistas. Então, negra, extrema esquerda, femista, cara, a sociedade compõe de uma maneira e a pessoa só vem falar sobre as mesmas figuras. São figuras negras, mas são figuras negras que eu vejo assim que são de fora. Que começa a falar da matriz africana, vai falar sobre o conceito de Keto, o conceito de Kermish, Martin Luther King, Malcolm X, essas coisas. E tipo assim, não tá errado. Malcolm X lutou muito pelos negros dos Estados Unidos, Martin Luther King também. Mas eles lutaram no contexto histórico deles. Sim, justamente. Tanto que se você for pegar a história de Malcolm X sem a idolatria, por assim dizer, né? Não dá pra colocar isso num gerúndio. Se você for pegar ela sem a idolatria ao Malcolm X, algumas pessoas vão falar que ele se relacionava com mulheres brancas, que ele teve as suas mulheres brancas e que ele utilizava algumas delas, acho que foram 2 ou 3 namoradas, mas ele utilizava em especial uma, sem uma maneira de falar melhor, como garota de programa. Ele vendia ela fornecia, ela dava serviços sexuais. Dizem que até o próprio Malcolm X, antes de se tornar a célebre pessoa que ele se tornou, ele também prestava serviços sexuais, seja para homens ou mulheres, essas coisas assim. E tipo,
E ele se tornou a figura que ele é. Mas esse passado teve que ser escondido. Porque você não pode criar um herói com um passado podre. Exatamente. Então é por isso que também, quando a gente comentou, vou fazer um adendo desse programa, e tipo, se alguém quiser tiver alguma coisa a falar, por favor, fale diretamente pra mim, tá? Porque é eu que estou fazendo esse adendo desse programa. O programa que a gente veio aqui, que a gente comentou com a professora Adriana, que ela estava comentando um pouco sobre o orgulho negro, essas coisas assim. A gente tem as pessoas que têm orgulho de ser negro, Sim. porém, a gente está num país em que isso não é 100% da verdade. Miscigenação, relacionamentos interraciais, eles estão presentes aqui com a gente. Justamente. Então não adianta a gente falar. É irônico até você falar que você tem orgulho de ser negro e, tipo, demonizar a cultura caucasiana porque ela fez os seus ancestrais negros sofrerem. E é meio irônico, é meio hipócrita, assim, você se relacionar com pessoas caucasianas. Seria meio que uma hipocrisia. Sim, concordo. Mas é que nem vem a questão do... né, você falou, demonizar. Cara, às vezes o próprio negro, a pessoa, ela mesmo demoniza as coisas da sua própria... Não. Vou falar raça, né? Da sua própria raça, da sua própria cor. Piada é o que mais vai ter. Sim. Cara, é irônico. Quem nunca? Eu vou dizer até eu mesmo. Se você... Vamos colocar assim, larga experiência de vida, certo? Se você, um pardo, sair com uma mulher branca e os caras verem você e a família da mulher for toda branca, o pessoal já fala, você foi lá na casa da menina, conheceu o pai dela, ele olhou pra sua cara, negão, tá querendo clarear sua família e escurecer a minha, né? Cara, é a real, entendeu? Ou fazer aquela famosa piadinha, tipo, tá o negão e ou vice-versa. Caramba, ó, tá vindo ali um café com leite. Entendeu? Então, cara, é tipo assim, ó, em questão de piadas. Cara, a gente tem que entender, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Piada, a gente tem que colocar naquele seguinte ponto assim. Se eu conto uma piada e te faço rir, e a pessoa que está do seu lado ri também, então foi legal. Agora, se eu faço uma piada, você fala, pô, meu Robin, você pegou pesado, e a pessoa que está do seu lado também falou, menos. Então... Já não foi uma piada. Já não foi uma piada. Já se tornou mais uma crítica. Exatamente. Então, é daquele jeito. Piada, se todo mundo ri, é piada. Se não, meu amigo, desculpa. Entendeu? Mas isso é fato. E também tem um fator que, já que a gente estava tocando sobre o assunto da etnia e do próprio orgulho negro, por assim dizer, de novo, não é criticando nada, nem ninguém, mas é porque é um assunto realmente muito delicado e abordar os pontos delicados dele se faz justo. Sim. É algo que, se você for parar pra ver, hoje, 2025, você não precisa ir longe. Qualquer celebridade, se o cara for negro, ele não vai se casar com uma mulher negra. Não. Da mesma maneira, a mulher, se ela for uma celebridade e ela for negra, ela não vai casar com um cara negro. Raramente. Não vou dizer que não vai ter, mas raramente ela vai casar com um cara negro. Vai ser um cara branco e o cara uma mulher branca. Sim. Brincadeiras mais ainda à parte, nosso querido jogador Vini, Sim. olha o relacionamento dele com quem é. Exatamente. Ó, galera, não é que a gente estamos criticando, nós estamos falando uma coisa que acontece.
Não, é que, como eu Isso, falei, o relacionamento interracial tá aí hoje. Exatamente. Não é aqui pra falar, ele é negro, tinha que casar com a negona. Não, cara. O interracionalismo tá aí. Sim. Ele pode se relacionar com quem ele quiser, mas tipo assim, é muita coincidência que dentre todas as pretendentes que ele poderia escolher, ele escolheu justamente uma caucasiana. Sim. Que nem você falou dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, antes eram separados, né? Sim. Tipo, branco só casava com mulher branca, negro só casava com... Até banheiro, né? Sim, banheiro de até preto, banheiro de negro, Exatamente. de preto, banheiro de branco. Eu não lembro, eu não vou lembrar o nome da série agora, mas eu até não assisti ela toda. Mas a série mais ou menos conta a história de uma família de negros que foram morar num bairro de branco. Não. Entendeu? E assim, e eles sofreram um preconceito até o ponto de, tipo assim, de sofrerem atentados, as pessoas tentar fazer alguma coisa com a família pra tentar tirar a família dali. Não precisa ir longe. É uma série atual que tem esse tema abordado. Bem-vindos a Derry. Eu não sei se você tá vendo ou não, mas tipo assim, o pai da família, ele é um sargento negro do exército, ele leva a família dele pra Derry, e em Derry, eles são a única família branca, a única família negra. O restante é tudo caucasiano. Cara, é um choque de cultura. Sim. Tanto que, brincadeiras à parte, a mãe da família, ela fala, quando ela tá andando assim por Derry, ela fala, nossa, é estranho andar por aqui, porque eu andando por aqui eu me destaco. Porque ela é a única negra, cara. Então, cara, tudo isso é pra falar que, tipo assim, que nós vivemos num país que, assim, não era pra ter racismo. Não era pra ter... não era, né? Aqui não era. Porque, assim, nós temos uma cultura, uma cultura de abraçar Qualquer etnia, mas da mesma forma que a gente abraça todas as etnias, o preconceito, isso eu falo não só de racismo, mas qualquer tipo de preconceito, a gente fala, não pode ter, mas a gente ainda, a gente tem aquilo dentro da gente, mas a gente não mostra nas palavras, mas mostra nas atitudes. Não, às vezes um olhar de soslaio, um cantinho de desaprovação, alguma coisa assim, é uma forma. Justamente. Pode não ser uma forma muito ofensiva de preconceito? Pode, mas não deixa de ser. Sim. Isso é um fato. Exatamente. Voltando ao Luiz Gama. Então, eu nem lembro de parei. A gente comentou sobre a vida dele, Isso. que ele libertou os 500 escravos, Isso. começando até por ele mesmo. É, Eu acredito que, de uma certa forma, meio que fechou o ciclo Isso. dele. Só que isso foi no tempo da escravatura. Agora vamos passar um pouquinho para fora da escravatura, que foi uma pessoa também importante, só que muita gente não conhece. As suas particularidades, se for uma mulher, eu acho que eu já sei quem é. Não. Não é uma mulher. Ainda não chegou nela, mas tudo bem. Eu nem sei que mulher que você vai falar, mas daí qualquer coisa depois você fala. Mas foi do nosso primeiro presidente negro. Agora eu sou péssimo pra guardar nome. Quer a cola? Quer a cola? Cola. Quer a cola? Então, e assim, ele foi o nosso primeiro presidente negro num tempo que fazia pouco tempo que a gente tinha sido que a gente tinha saído do sistema de escravatura. Pelo que consta aqui, não foi nem tanto assim não, porque acho que foi 600 alguma coisa, mas aqui tá 1909, que é o Nilo Peçanha. Isso, Nilo Peçanha. Acho que tá 909 a 910. Isso. Ele ficou um ano como presidente,
Só que hoje a gente tem uma coisa que foi criada por ele e que nós temos até hoje. Que foi se eu não me engano, acho que é o ensino técnico, né? Sim, sim. O ensino técnico. Não, mas tem um porquê, né? O porquê do ensino técnico ser uma coisa derivada dele. E ser tipo da nossa transição, assim, atual. Era porque o negro, ele não tinha como estudar. Exatamente. Então, o ensino dele tinha que ser mais prático. Então, ele aprendia a profissão, executava na prática, e isso não dava para ele o diploma, mas gerava o conhecimento. Então, daí surgiu a ideia de ensino técnico. Exatamente. Então, assim, são coisas que vêm pra gente, que foram pessoas negras ou pardas que fizeram história, que a gente não conhece o porquê, como chegou. Vale um ressalto de uma coisa incrível. Como eu já falei em alguns programas, eu gosto de assistir... gosto de ouvir muito o Clóvis. E eu tenho que admitir que até o ano passado, quem viesse perguntar pra mim, eu ia jurar. De pé junto, cara. Jurar mesmo. Eu morria falando que era, mas não era. Carlos Drummond de Andrade era branco. Um dos maiores escritores do Brasil era negro. Exatamente. Então, eu ia chegar nesse ponto até do Nilo Peçanha. Porque se você pegar fotos dele na internet, você vai falar, mas onde que esse cara é negro? Mas por quê? Naquela época, por causa da cor da pele dele, quando tiravam as fotos... Tinham que clarear muito. Tinham que clarear. Então, assim, óbvio, você vai pegar a foto dele hoje, você vai falar, caramba, não, pô, o Milhouse falou lá na rádio, mas aqui na foto ele não é assim. Eu tô vendo um branco aqui. Eu tô vendo um branco. Mas por quê? Naquela época, por o preconceito ser maior, né, porque a Lei Áurea, né, ela é de 1887. 87, por aí. Então, e ele foi o nosso primeiro presidente, depois que virou república, em 1909. Então, foi pouco tempo. Pra você mudar uma... Basicamente, a geração que cresceu vendo os negros serem escravizados ainda estavam ali presentes. Sim. Eles não iam mudar a cabeça deles. Exatamente. Então, assim, foram poucos anos. E de ter um presidente negro, então era muito impactante. Muito impactante. E tem outro detalhe, que o presidente naquela época era diferente de hoje. Hoje a gente vota no presidente, elege o presidente e o vice. E naquela época você votava para presidente e votava para vice. Então, aí que é o negócio mais doido ainda. Então, assim, a gente tem que agradecer essas pessoas. Sim. Não, até pessoas que são ditas como, não vou dizer nem como algozes, mas tipo assim, são referências de pessoas negras, mas que tiveram seus momentos de euforia. Qual que é assim, de euforia? Tanto que era a mulher que eu ia falar, que agora você já sabe quem é. Pra quem nunca viu a novela, vale muito a pena ver a novela. Não sei se realmente era daquela forma escancarada que é a sacanagem aberta da novela, mas é a Chica da Silva. Sim. A história da Chica da Silva vai muito além do que simplesmente um bacanal a céu aberto. Exatamente. E a Chica da Silva, na realidade, a gente tem aquela figura mística dela, né? Que fala assim, mas será que a Chica da Silva existiu verdadeiramente? Ela existiu. Ela foi uma mulher que teve, óbvio, ela teve seus escravos, né? Sim. Só que ela foi muito humana. Ela não foi aquela mulher de tipo, só porque é escravo vou chicotear. Não. Ela foi muito humana nessa questão. E vale colocar um adendo aqui, quando a gente fala humano,
Vamos deixar, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo a gente, quem vai ver o programa, vamos deixar de pensar que esse ser humano é ser bonzinho, tá? É. Humano é você ser realmente uma pessoa retilínea com os seus dogmas, mas isso não impede você de cometer seus erros ou fazer atrocidades. Exatamente. Você acerta e você erra. Isso é ser humano. Sim. É a vida, né? Exato. Tanto que ela protegia muitos escravos que estavam com ela, Sim. dava regalias, tratava alguns escravos com ela como nobres, Sim. mas ela também tinha o lado dela que tipo, não foi com a minha cara, não importa se é negro ou se é branco, eu vou punir. Sim. Fazendo até algumas atrocidades, que eu acho que é o ponto mais crucial da novela, que é o ponto que a novela mais guina para algumas atrocidades que ela faz vez ou outra. Sim. Então, e assim, por ela ser negra, cara, ela era muito respeitada na corte, né? Ela era muito respeitada na Sim. corte. Então, Um adendo que faz, que eu acho que vale a pena ser ressaltado, vou dizer até pros dias de hoje, se alguém assistir Chica da Silva nos dias de hoje, vai achar que perdão a palavra, o comendador é um pamonha. Quem manda e desmanda no Tijuca inteiro é a Chica. Ele? exatamente. Que no entanto, quando ele voltou pra Portugal, todo mundo pensou que ela ia, tipo... Tiranizar. Não, ela ia voltar a ser escrava, né? Voltar, tipo, ele foi embora, acabou. Não, mas ela ainda ela teve força pra se manter ali. Ela falou assim, não, tá, ele foi embora, mas eu ainda tô aqui. O dono dos bois foi embora, mas a chefona tá aqui. Meteu um Capitão Nascimento, você não abre a boca pra falar do meu emprego. Isso. Quem manda nessa porra sou eu. Exatamente. Então, ela soube se impor. Sim. Ela soube se impor numa mulher negra, se impor Numa sociedade aristocrática branca. Exatamente. Caucasiana, pra não ficar... pra não dar mais strike, por favor. Então, assim, cara, ela foi uma mulher muito forte, guerreira até. Sim. E claro, há várias outras. Sim. O nosso próprio... Eu tiro esse cara como exemplo negro atual. A gente não tem muita noção, assim, das histórias da infância dele. Teve aquela seleção quando o pessoal começou a querer colocar em evidência, que é o Joaquim Barbosa, ministro. Cara, Sim. não tenho o que falar. Tipo assim, eu só tiro o chapéu e, como eu falei, gosto de ouvir coisas do Clóvis. Sim. Então eu sempre vejo que o Clóvis é um cara bem garboroso no quesito de currículo acadêmico. Gente, o companheiro de quarto do Clóvis, de Barros, era o Joaquim Barbosa. Nossa. Cara, você tem noção? Imagina a conversa desses dois caras num quarto de universidade, velho. Nossa. Você é louco. Eu não comento mais nada a partir daí. Exatamente. Eu só queria ser uma mosquinha Pra mim, ouvir só as pra conversas. Porque, mano, São duas pessoas de alto teor cultural e acadêmico. sim, Só isso basta. exatamente. Então não é falar que a gente não tem exemplos negros. Temos. Temos, com certeza. Claro, hoje em dia a sociedade meio que é regaliada a mídias sociais, redes sociais. Então, o exemplo negro vai ser um esportista. Mas se você procurar com cuidado, começar a garimpar, faz como a gente fala com os filmes, começa a garimpar, dá aquela procuradinha com esmo, você vai achar uma personalidade negra pra você se certeza. inspirar. E que assim, ó, a gente não pode
se vitimizar, né? Falar, eu sou negro, então eu nasci pra sofrer, né? Cara, você me fez lembrar Eu mandei pra você no Instagram, imagina a piada do cara que falou que ele falou que ele tinha cansado de tudo, ele é humorista. Ele falou, eu me cansei de tudo, meu avô fazia massa de pastel, eu resolvi me jogar num tonel de farinha de trigo e fiquei brancão. Cara, você me fez lembrar disso agora, porque é basicamente isso. Ele fala, saí brancão do tonel de farinha, não vou mais precisar de cota, vou viver a minha vida agora como homem livre, que não sei o que. Aí foi falar com a mãe dele deu uma surra nele. Tem orgulho dessa cor, você é negro, não faça isso, você vai tomar um banho, mas antes de tomar um banho vai falar com seu pai. Ele foi falar com o pai dele deu outra surra nele. Você é negro, eu sou negro, sua mãe é negra, sua avó é negra, seu avô é negro, tem orgulho de ser negro. Aí, você vai tomar um banho, mas antes vai falar com a sua avó. Aí eu vou falar com a avó dele deu outra surra. Eu sou negra, seu avô é negro, sua mãe é negra, seu pai é negro. Tem orgulho de ser negro. Agora, antes de você se lavar, basta sentar e vai pensar no que você fez ali na calçada. Aí eu falo que quando ele sentou na calçada, começou a chorar, chegou um cara pra comprar ele e falou, menino, por que você tá chorando? Ele, eu tô chorando porque faz só 10 minutos que eu sou branco e tô com raiva de trem negro. Então, aí pra você ver, agora vamos não vou querer matar sua piada, mas vamos no contexto da piada. Cara, seguinte, eu sou negro, me vitimizei. Vou ficar brancão. Vou ficar branco, era. Opa, tô livre do preconceito. Mas não, cara, é o seguinte, você sendo branco ou sendo negro... Vai ter preconceito de todas as formas. Vai ter preconceito, entendeu? Então, assim... Nós, negros, pardos, até os brancos também, que falam que na sociedade os brancos têm privilégios. Óbvio, alguns, né? A polícia não bate neles. Pelo menos ela pergunta o nome antes de espancar. Isso, pergunta o nome antes de espancar, exatamente. Então, mas tipo assim, cara, a gente não pode se vitimizar. Falar assim, mano, cara, tá dando... me chamou daquele apelido, o nome daquele bicho. Meu amigo, releva. Você é? Né? Não. Pra que você vai se ofender? Ou usa o que o Felipe Melo falou quando jogava no Palmeiras. Cara, é o seguinte... Acho que a mulher dele traiu ele com o negão e ele tá se doendo. Então, cara... Entra por aqui, sai por aqui, não se vitimiza não. Sem falar que hoje em dia a gente sempre tocou muito nesse tema conforme a gente foi falando, né? Várias brincadeiras, piadas e tudo mais, mas a gente sempre falou que aparentemente não é crítica à geração, mas também não deixa de não ser. Mas a geração atual, ela tem um pouquinho de fragilidade mental aí. Sim. Entendam bem, fragilidade. Hoje tudo é muito... eu tenho síndrome disso, eu tenho síndrome daquilo, ou estão fazendo bullying comigo aqui, ou estão fazendo bullying comigo ali. Não que não exista. Existe, sim, fato. Sim. Mas você tem que parar pra pensar que, com bullying ou sem bullying, a sua vida vai continuar. Justamente. Com vitimização ou sem vitimização, você vai ter suas contas pra pagar. Sim. Não vai ser o fato de você ter não que nem... Vou colocar aqui os termos mais leves. Uma leve síndrome, bem leve síndrome de espectro do autismo, que você, sou autista agora, o mundo não faz sentido, eu vou viver de pensão do governo o resto da minha vida. Não, meu amigo. Isso não vai te impedir de trabalhar, não vai te impedir de fazer as coisas, nada. Exatamente. Então, por mais problemas que você tenha, a menos que o seu problema se enquadre de uma forma que ele afete a sociedade de um modo geral, cara,
Não vale a pena você ficar se vitimizando, ficar de cabeça baixa, ficar triste, falando que a vida não vai dar certo pra você, que o mundo não é o lugar pra você ou que você quer sair dele. Por conta disso. Não, na boa, não vai rolar não. Enche o peito aí, engole um pouquinho, eu sei que é difícil falar, mas engole um pouquinho o choro e vamos pra luta. Com certeza. Com certeza. Então, a gente não pode deixar se abalar, né? Que nem, se abalar, que nem você falou, né? Os abalos não vai pagar nossas contas no final do mês. Pois é. Então, cara, e outra coisa, quando a gente for de arrasta pra cima ou de arrasta pra baixo, descer de tobogã, cara, chega lá, Deus não vai olhar a nossa cor de pele. Deus vai olhar o que a gente fez. Sem falar que algumas piadas que a gente tem aqui, né, diga-se de passagem, eu até brinco com o Luan, falo, cara, seguinte, cara, eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho mais de dinheiro, pedir pro coveiro enterrar a gente em pé, e quando ele for enterrar, só cruzar os braços e as pernas. E de tobogã. Foi. Entendeu? É melhor ser bem recebido. Né? Então, mas assim, tudo bem que chega lá, que assim nós vamos ficar mais moreninho, né? Não, vejo o lado bom, melanina vai estar full, né? Tá tona. Então, mas, assim, quando a gente morrer, cara, a gente vai levar terra na cara como um branco, como um negro, como um homem trans ou uma mulher trans. Sim. Mano, nós vamos levar terra do mesmo jeito. Então vamos parar de... eu sou branco. Eu sou negro. Mano, vamos parar com isso. Deixa de rótulos, né? Vamos deixar de rótulos. Vamos começar a entender que nós somos uma raça só. Somos a raça humana. Então, vamos tentar nos ajudar. Não nos atrapalhar. Não, e vale a pena, como a gente estava comentando sobre as várias personalidades, né? Sim. Por assim se dizer. Vale a pena ressaltar que toda a dificuldade que a gente já enfrentou não quer dizer que nós somos exclusivos. Essas personalidades também em algum momento já enfrentaram algo parecido ou até pior. Exatamente. E superaram. Sim. Então a gente também tem que superar as nossas, né? São... A única coisa que diferencia é a década, né? É os anos. Então, cara, bola pra frente. Bola pra frente, porque o que a gente sofreu aqui, quando a gente for, outra pessoa na frente vai sofrer a mesma coisa ou pior, e assim vai indo. Né? Mas a gente tem que mudar a nossa, já que amanhã é o dia da consciência, né? A consciência negra. Vamos tentar mudar a nossa consciência. Disse tudo. Pra mim, fechou. Lembrando que agora, acho que o pessoal que estava acostumado a ver a gente nas segundas-feiras sentiram um pouquinho de falta. Exatamente. Vai demorar até acostumar a ver a gente nas quartas, Sim. mas estamos agora às quartas-feiras, a partir das 6 horas. Exatamente. As nossas redes sociais, Instagram, a Troca Equivalente 1, no YouTube, a Troca Equivalente 1 também. Para quem gostou do programa de hoje e quiser assistir os outros programas anteriores também, Vão estar lá no canal. vão estar lá no canal, beleza? Mais alguma coisa? Cara, eu sempre faço o mesmo adendo. Se tiverem alguma sugestão de tema, continuem, mandem pra gente pelo nosso Insta ou pelo canal no YouTube, a gente vai estar dando uma olhadinha lá. Sim. Lembrando que a gente está sempre tentando trazer pra vocês aqui agora, normalmente filmes nacionais, tá? Sim. Já houve um comentário sobre filme internacional, que no caso foi o Premonição, mas estamos tentando dar uma ênfase assim com o filme nacional pra mostrar que o cinema nacional tem sim boas coisas. Com certeza. E também mostrar da nossa cultura, né? Porque a gente é muito focado nas coisas lá de fora. Vamos olhar pra gente aqui no nosso país. Não deixem também de seguir a Rádio Nova Pirapora. Exatamente.
87,5. Opa, olha, errando, olha. Rapaz, cara. Mas beleza. E nosso amigo, o Ricardo, por favor. Exatamente. Ele vai fazer uns streamers aí. Eu falei que eu já vou entrar no streamer dele quando estiver jogando KOF. Já fica o adendo. E até o próximo programa. Lembrando que é mais tarde, às 8 horas, né? Entra o nosso amigo Jorge Lucas. Roberto Lucas. Isso, Jorge Lucas. Ó. Bom programa, boa noite e alegria, correto? Isso aí, pessoal. E até quarta-feira que vem, rapaziada.